Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Hoje eu estou com o Dr. Vinícius. Nós estamos falando um pouquinho da hepatite, né, doutor? Das hepatites, não é só um tipo. No nosso intervalo aqui a gente abriu o nosso boneco e conseguiu tirar o órgão que é afetado por essa doença, né? Que é esse órgão aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ele. Uhum. O fígado é o maior órgão, a maior glândula, do nosso organismo. Ele possui diversas funções endócrino-metabólicas. Uma que é muito interessante a gente estudar, até porque quando você entende ela, você entende uma parte dos sintomas de hepatite, é o metabolismo, por exemplo, da bilirrubina. No nosso organismo, a gente tem as hemácias que levam o sangue, e as hemácias, elas têm uma vida, elas não acompanham o ser humano durante toda a sua vida. Uma hemácia, ela é produzida na medula óssea, ela tem uma vida média de 120 dias. Quando chega no final da vida dela, ela é sequestrada no próprio fígado ou no baço e vai ser destruída. Ou aí a medula vai produzir outras hemácias. Uma parte do componente da hemácia, ele tem que ser degradado para ser excretado. Ele não vai ficar, ela não vai ser simplesmente destruída e o restante da hemácia vai ficar solta pela circulação. Então a gente tem desse processo da destruição da hemácia a bilirrubina, e ela precisa passar pelo fígado para ser secretada. Então no fígado ela sofre uma transformação de indireta para direta, é um processo que não cabe aqui discutir agora. E daí ela é secretada, ela fica armazenada na bile, que é essa bolsa, que vulgarmente dizendo, atrás do fígado, e ela é excretada no trato digestório, podendo até ser reabsorvida novamente e depois ser excretada na urina. É um processo bem mais complexo, mas que necessita. E como que a gente sabe quando alguma coisa está errada? Se o fígado não está bem, está com processo infeccioso, está com, por exemplo, o paciente já tem uma cirrose, o fígado não consegue fazer esse procedimento. E a gente começa a ter acúmulo de bilirrubina. E o que a bilirrubina causa? A pele fica amarelada, a esclera do olho fica amarelada. Quando a pessoa tem esse problema, as fezes ficam bem brancas. Então, são sinais clínicos causados por uma função alterada do fígado, e é uma das funções dele que ele não consegue trabalhar corretamente. Então, ele começa a acumular essa bilirrubina no sangue e a pessoa começa a ficar com a pele amarelada. Até teve um vídeo na internet da paciente que falou que o sintoma dela é que ela tinha virado uma Minion, que é aquele personagem do filme. E realmente, alguns pacientes chegam com um grau muito importante de icterícia, que é o termo médico para a pele amarelada, para as mucosas amareladas. E é causado, uma das causas, por uma alteração da função hepática. Essa bilirrubina precisa passar pelo fígado para ser excretada. E quando o fígado não está funcionando, ele pode causar essa síndrome. Existem outras causas, por exemplo, quando a gente tem uma obstrução na saída do fígado, também pode causar icterícia. Ou quando a gente tem uma destruição das células sanguíneas. Por exemplo, um paciente que tem uma doença que a hemácia sai com formato errado, na formação, uma talassemia, ela é destruída mais rapidamente e acaba aumentando muito os níveis de bilirrubina. E o fígado não consegue limpar o sangue em tempo. A pessoa fica amarela também. Dentro das hepatites, doutor, a gente pode dizer que nós comentamos que são 3, né, os principais, aí A, B e C. A gente pode dizer que os sintomas são comuns às 3, ou existem sintomas comuns e sintomas específicos para cada uma delas? Então, existem, no Brasil, os 3 tipos mais comuns são A, B e C, né? Nós temos a D e a E, mas são tipos menos comuns. Elas compartilham sintomas, tem sintomas decorrentes do acometimento hepático, mas elas têm formas de apresentações diferentes. A tipo A é um quadro muito mais agudo, a tipo B é um quadro agudo que pode ir cronificando, e a hepatite C muitas vezes assintomática e a pessoa só percebe a hora que ela já cronificou. Às vezes o nosso telespectador ele não sabe a diferença de um quadro agudo para um quadro crônico. Eu acho importante a gente explicar. Um quadro agudo é aquele quadro que a gente diz um quadro mais florido, o paciente fica com sintomas muito mais rápido, ele tem um pico, digamos, de sintomas.
E o quadro crônico é quando ele já teve, ou ele nem pode nem ter tido esse sintoma agudo, ou pode não ter nenhum sintoma, e vai começando de pouquinho em pouquinho, ao longo dos anos, a apresentar algum sintoma, entende? O quadro agudo, ele é algumas semanas a meses depois que você pegou, e é muito mais intenso. É um paciente que ele percebe logo que alguma coisa está errada, que começa a ter uma piora da qualidade de vida, que começa a ter náuseas, tonturas, vômito, a muda a cor das fezes. E o quadro crônico é aquele quadro que é um pouquinho progressivamente, ele não percebe logo que alguma coisa está errada. Mas olhando para trás ele fala, opa, eu não era assim, alguma coisa está errada. E o quadro crônico, o problema é que ele tem um período muito maior da doença cometendo, né? Não que um quadro agudo não possa evoluir para uma hepatite fulminante, a um quadro extremamente grave, mas o quadro crônico normalmente ele já tem um monte de lesão acumulada. E aumenta muito mais a chance de fazer um câncer de fígado, por exemplo. Quando a gente vai pensar em hepatite, quais seriam os sintomas? Eu já falei de um, que é a pele amarelada, que é por causa do metabolismo da bilirrubina. A gente tem as fezes esbranquiçadas, a urina fica mais escura, mais alaranjada, porque como o fígado não está excretando, está com dificuldade para excretar a bilirrubina, o rim tem uma parte que ele excreta, acaba aumentando a quantidade de bilirrubina que o rim joga para fora e acaba ficando mais amarelada a urina. Nós temos cansaço, fraqueza, alteração de consciência, por exemplo, começa a ter delírio, não fala coisa com coisa, começa a ter alteração de comportamento. Temos a ascite, que é por causa do aumento da pressão aqui, porque tem uma circulação no fígado, a gente começa a ter líquido no abdômen. Então é aquele paciente realmente que tem uma barriga bem distendida e tem líquido, e quando vai no médico lá no hospital a gente tira uma parte desse líquido com uma agulha para ver se não tem uma infecção que pode acometer. Existe um sintoma que é bem grave, um paciente com uma doença hepática já em estado avançado, aumenta tanto a pressão que no esôfago, que é o tubo que conecta a boca com o estômago, a gente começa a ter varizes, muito similar àquelas varizes das pernas. São vasos calibrosos, e quando esses vasos podem romper e causar um sangramento importante, o paciente pode vomitar sangue, pode ficar com as fezes escuras, e isso pode causar uma ameaça à vida do paciente imediata. E é um sinal de gravidade, dizendo que já tem uma doença extremamente grave. Outros sintomas seriam fraqueza, sonolência, cansaço, mas de maneira geral a gente consegue, essa é a síndrome que caracteriza um comprometimento do fígado, que ocorre nas hepatites, que ocorre muito mais comum na hepatite B na forma aguda, na hepatite C na forma crônica, mas que quando chega um paciente, às vezes para nós no hospital, que fala que era assintomático, que não tinha nada, a vida inteira era saudável, e ele vem por um sangramento, vômito com sangue nas fezes, a gente já levanta uma luzinha na cabeça do médico. Porque se tiver varizes, quer dizer que ele já tinha alguma coisa antes. Ninguém faz essas varizes por nada, normalmente porque o fígado já está com um comprometimento. Ou o paciente é etilista, não considera a doença, ou o paciente tem uma hepatite e não sabe. Às vezes o paciente tem um câncer no fígado e o primeiro sinal que ele tem é sangramento pela boca, vomitando sangue ou fezes escuras. Então é uma gama de sintomas. E o problema das hepatites é que nem sempre elas não é tão claro assim. Especialmente quando um quadro crônico. Às vezes o paciente chega lá com um quadro inespecífico, passou por um médico, ele falou que não soube dizer o que era, fez tratamento só algum médico para sintomas, não resolveu, vai em outro médico, até que algum médico fala, não, vamos fazer as sorologias. E daí, nesses exames de sangue, fica diagnosticado a hepatite. Daí faz ultrassom do fígado, faz uma tomografia e estadia o grau da doença, que às vezes pode ser bem avançado já, quando o paciente tem sintomas por muito tempo, né? Doutora, a gente vai falar agora um pouquinho sobre prevenção, que eu vejo que de todos os programas que a gente faz, de todas as patologias que a gente traz aqui, o pico principal do programa é a prevenção, né? Como a gente comentou que é melhor prevenir do que remediar. Mas antes disso, não estou generalizando, não estou criticando nenhum profissional, mas às vezes, hoje em dia, até pela correria, não é um paciente só que você atende, você não tem aquele cuidado de explicar para o familiar o que é o procedimento, o que é a doença, enfim.
E você comentou sobre esse acúmulo de líquido, que se coloca uma agulha, enfim. Se algum telespectador se deparar algum dia e um médico falar, vou fazer em você ou em um familiar teu que você está acompanhando uma paracentese, o que é isso? Então, a paracentese é um procedimento médico que visa retirar uma parte do líquido da cavidade abdominal. O paciente às vezes tem uma doença hepática ou qualquer outra doença que causa um acúmulo de líquido no abdômen. Então a gente tem o abdômen, que teoricamente é um compartimento fechado, a gente tem intestino, tem fígado, tem o próprio baço, estômago, a gente tem vários órgãos ali e não é para ter líquido ali. E às vezes o paciente começa a ter 2, 3, às vezes até 8 litros de líquido. O que é a paracentese? Eu preciso descobrir o que é esse líquido. É sangue? É líquido que tem bactéria, que está em infecção? Ou é só um líquido por causa que está saindo por causa de uma função hepática ruim? Um transsudato, um exudato, que são classificações desse líquido. Então, a paracentese ela pode ser diagnóstica. O médico entra com uma agulha num espaço na parte inferior esquerda do abdômen, porque tem uma área mais móvel ali dos órgãos, a gente consegue entrar com a agulha sem furar nenhum outro órgão. E a gente aspira uma seringa, 2, e manda para o laboratório. Lá eles vão ver se tem bactéria, vão ver quanto que tem de proteína, vão ver quais são as características desse líquido. Para o médico saber se ele tem que fazer antibiótico, se ele tem algum outro tratamento que precisa ser feito. Às vezes o paciente pode ter tanto líquido no abdômen que descompensa, começa a comprimir, o abdômen começa a empurrar os órgãos, o líquido começa a empurrar o abdômen para cima, acaba comprimindo o pulmão e o paciente começa a ter mais insuficiência respiratória. Às vezes começa a aumentar tanto a pressão na cavidade que começa a diminuir a circulação sanguínea. Então, às vezes, essa paracentese ela vira terapêutica, o tratamento é paracentese, onde você retira, respeitando uma velocidade, o médico não vai abrir e tirar tudo, ele vai tirar de pouquinho em pouquinho esse líquido do abdômen, para que o paciente consiga ficar mais confortável. Quando a gente fala de um paciente, por exemplo, com cirrose, que faz esse procedimento, é muito mais para o conforto do paciente. Eu tirar o líquido, não estou tratando a doença, só estou dando mais conforto para o paciente. Mas a paracentese é um procedimento, resumindo, que inserir uma agulha na cavidade do abdômen do paciente, na cavidade abdominal, e retirar o líquido, seja uma pequena quantidade para fazer um diagnóstico, ou seja uma grande quantidade para melhorar o quadro clínico do paciente. E então, a partir daí, eu queria saber um pouquinho sobre a prevenção dessa doença. Então, a primeira parte da prevenção fica a usar preservativo, sempre, não só pela hepatite, a gente tem uma gama de doenças que necessitam do uso do preservativo, sífilis, HIV e a própria hepatite, porque são transmissíveis sexualmente. A gente tem condutas de não dividir lâmina barbear, não dividir materiais pérfuro-cortantes, manter uma boa higiene. E o que a gente não falou ainda aqui, que foi um dos focos do Julho Amarelo, que é o diagnóstico precoce, que é o exame. É um teste rápido, é um teste gratuito, um teste fornecido pelo SUS. Qualquer unidade básica de saúde comumente tem esse teste. E é algo que é simples e evita uma dor de cabeça no futuro. Nós temos tanto para hepatite B quanto hepatite C. O teste é rápido. E se o teste rápido vier positivo, o médico encaminha, ou na própria unidade básica de saúde, ele pode pedir as sorologias, que são exames que demoram alguns dias, mas que demonstram uma certeza muito maior, diminuição de ter um falso positivo. Que seriam sorologias para hepatite B, seriam algumas sorologias, que visam ver se você tem componentes do vírus no teu organismo, quer dizer que tem um vírus ali que está ativo, e se você tem anticorpos contra esse vírus, quer dizer que o teu corpo também notou. Por que eu digo isso que é importante? Porque às vezes o paciente pega um exame, uma sorologia para hepatite e vê, nossa, deu reagente a minha sorologia. Mas se um paciente ele toma uma vacina, ele vai ter anticorpos contra o vírus, não vai ter o vírus. É a parte importante da vacinação. Existem vacinas para hepatite B e hepatite C, que devem ser, para hepatite A e hepatite B, desculpe, não é hepatite C, que devem ser realizadas. A vacina para hepatite A é muito mais utilizada em crianças, e a vacina para hepatite B
é utilizada para todas as faixas etárias. Todo mundo pode fazer a vacina. E é estranho você pensar, né, que a gente fala tanto de prevenção, não usar camisinha, de usar camisinha, não compartilhar materiais que são pérfuro cortantes, ter higiene, fazer diagnóstico precoce. Quando a gente vai pensar, a hepatite B tem vacina. Só que nem todo mundo é vacinado e existe hoje uma grande campanha contra a vacinação também, né? Existem por mídias sociais muitos grupos que são contra a vacinação. E às vezes isso acaba levando a um aumento exponencial dessas doenças preveníveis. Nós, profissionais da saúde, muitas vezes não podemos entrar num hospital para prestar um serviço se não apresentar que a gente tem a vacina da hepatite B, né? E é algo que todos podem estar tomando a vacina para estar se prevenindo, né? E é algo que a gente aqui no Brasil, apesar de todos os problemas que a gente pode ter no SUS, pode ter no serviço de saúde, é algo que é fornecido a toda a população. É algo que não importa a classe social, não importa a função, só ir numa unidade básica de saúde você consegue fazer os testes rápidos, você consegue fazer a vacinação. Se for diagnosticado, você é encaminhado para referência, aí a gente pode ter o problema da demora, mas o diagnóstico precoce com os testes rápidos e a vacinação a gente tem muito bem disponibilizado, né? Doutor, para finalizar, queria que você falasse rapidamente mesmo, porque eu vejo, como eu disse, a importância de falar aqui dos sintomas, falar dessa prevenção, mas o tratamento é algo que fica mais para o médico, né, quando diagnosticado. Então eu queria que você comentasse bem rapidamente assim, o que poderia ser esse tratamento. Ótimo. Inclusive, na própria medicina, muitas vezes alguns casos de hepatite já são imediatamente referenciados por especialista, visto que tem muitas miúcias no tratamento da hepatite. Por exemplo, eu tenho um paciente com hepatite C, ok, mas ele tem cirrose já no fígado, o fígado dele já chegou num nível de agressão que é a cirrose, que ele começa a ficar todo com, digamos, fibroses, fica tudo fibrosado o fígado, ou não? Ou esse paciente tem alguma outra doença associada, ou não? Então a gente tem o tratamento com medicações antirretrovirais, que são similares muitas vezes às medicações dadas para o HIV, para AIDS, que são medicações que atacam o fígado, e temos as medidas que visam a tratar a insuficiência hepática. Por exemplo, como eu falei, usar diuréticos para evitar esse acúmulo de líquido, usar o laxante, que é a lactulona, para diminuir os níveis de amônia no sangue, diminuir a alteração de consciência. O paciente com uma doença hepática grave, muitas vezes, ele vai usar, ele tem as varizes no esôfago, a gente usa medicações que diminuem a pressão dessas varizes, como o propranolol, que é uma medicação para hipertensão, comumente usada, e para insuficiência cardíaca, mas também tem essa função no fígado. Pacientes que têm a mastite e já tiveram infecção, vão ter que usar um antibiótico para o resto da vida para evitar a infecção do líquido do abdômen. Mas, de maneira geral, o tratamento da hepatite, a gente vai usar esses antirretrovirais. Daí, qual antirretroviral utilizar depende muito da hepatite, depende muito do subtipo de paciente. É uma miúcia que, muitas vezes, o próprio entre especialistas gera discussão. Muito bem. Para nós finalizarmos, que a gente já está em cima do horário, eu queria só que nós vimos que a importância de fazer o exame antes para não detectar, às vezes, um caso bem avançado, mas eu queria que o doutor comentasse mais uma vez, rapidamente, esses principais sintomas que, às vezes, para o nosso telespectador pode ser um sinal de alerta. Ok. Pele e escleras amareladas, fezes esbranquiçadas, a urina é amarelada escura, turva, fraqueza, o abdômen globoso, vômito com sangue pode ser já um quadro mais avançado, fezes, aquelas fezes enegrecidas, que grudam no vaso, tem um odor fétido, essas fezes são sangue que passou pelo trato gastrointestinal. Não é só do fígado, a gente tem úlcera que pode causar isso, mas todo paciente com essas doenças tem que procurar um médico, porque ele tem que fazer uma endoscopia e tem que fazer uma investigação, não é comum, então tem que descobrir a causa. E de maneira geral são esses sintomas, uma fraqueza,
paciente com alteração no nível de consciência, que tem crise de delírio, pode também ter um certo sintoma, mas de maneira geral a gente consegue definir bem em pele amarela, escleras amarelas, fezes esbranquiçadas ou negras que grudam no vaso, urina escura, o abdômen globoso, fraqueza, mal-estar geral, sintomas de mais específicos. Muito bem, obrigado pela participação, doutor. Vamos nos ver mais vezes essa semana, né? A gente tem aí mais alguns temas que a gente vai tratar, mas desejar muito obrigado pela sua participação. E obrigado a você, telespectador do programa Saúde em Foco, por estar com a gente hoje. Amanhã tem mais programa Saúde em Foco para vocês, aqui pela TVE, canal 58.1.